Fala pessoal, Vinícius aqui do FTV, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, gente, eu quero trazer um assunto relacionado a emissões. Mais especificamente sobre como a gente consegue efetivamente encontrar disponibilidade na tarifa award, tá? Basicamente, em que consiste a tarifa award? É aquela tarifa na qual a gente consegue fazer a emissão com milhas, pura e simplesmente, tá? Não, aliás, só fazer um parênteses, o simples fato de a gente emitir uma passagem com milhas não quer dizer que se trata de uma classe tarifária award. Existem casos em que em que pese a emissão ser com milhas, se tratar, por exemplo, de uma classe tarifária comercial, tá? Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso específico, quando é uma tarifa comercial, quando a gente emite com milhas, o programa de fidelidade, por exemplo, compra a passagem da parceira. Então, vamos imaginar hipoteticamente a Smiles. A Smiles, nesse caso, compraria a passagem lá com a Aero Europa, supondo que a gente fosse viajar de São Paulo a Madrid, e repassaria essa passagem pra gente, uma tarifa comercial, tá? Uma classe tarifária específica, e converteria o valor da passagem com ágio, claro, né? Que ela naturalmente vai ganhar dinheiro em cima disso, e converteria esse valor em milhas. Então, hipoteticamente, vamos imaginar um cenário hipotético, tá, gente? Aqui é só para facilitar a conta. Vamos imaginar que a Smiles tenha pago R$ 1.000 para uma passagem de classe econômica numa determinada data para para a Aero Europa. E aí, nesse caso, ela vai converter esses R$ 1.000 hipoteticamente em 100 mil milhas. E aí vamos imaginar, gente, mais uma vez, para facilitar a conta aqui, tá? Não se atentem a valores aqui, nem a números. Aí vamos imaginar que eles convertam esses R$ 1.000 em 100 mil milhas, vai. Aí vamos imaginar que o milhar de cada um seja R$ 15. Então essa passagem custaria R$ 1.500. Então, assim, naturalmente, a Smiles está conseguindo um ágio em cima desse valor, né? Então, basicamente, é como funciona. Agora, se tratando, como é o exemplo desse vídeo, de tarifas Saver Award, quando a gente está falando de empresas da Star Alliance, que é o objeto desse vídeo agora, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê, a gente sempre fala de padrões tarifários, né? Então, quando a gente fala em classe tarifária Award econômica, a gente fala da classe X, é uma classe padrão, X-Ray. Quando a gente fala na classe executiva, a gente fala de uma classe tarifária I de Índia. E quando a gente fala de primeira classe, que não é o caso, por exemplo, da empresa que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, a gente fala de classe tarifária O de Oscar, tá? Oportunamente, se vocês tiverem interesse, eu vou fazer um vídeo muito mais detalhado falando não só sobre a Star Alliance, como também da SkyTeam e também da One World, tá? Para vocês. Cada aliança tem a sua regra tarifária, em que pese as empresas aéreas não serem obrigadas a segui-las. De toda forma, até para facilitar uma questão sistêmica entre as empresas, em regra, tende a ter um padrão. Mas vamos para o exemplo de hoje. Antes, inclusive, eu quero só pedir uma gentileza para vocês, sobretudo os que gostam do conteúdo aqui do canal, que possam compartilhá-lo com amigos, com familiares, com as pessoas que eventualmente nutram interesse por esse mundo das milhas. Esse mundo tão fascinante que faz com que a gente consiga realizar as viagens em cabines premium, né? Isso ajuda muito a gente, porque faz o canal ganhar relevância. Então, por favor, não esqueçam de ativar as notificações, enfim, clicar no sininho e vamos lá. Então, vamos adentrar efetivamente no tema de hoje. Eu tô aqui na Smiles, como vocês podem reparar, eu não estou logado, tá? E eu quero imaginar um cenário hipotético para esse vídeo, tá? Imaginemos que eu tivesse interesse em pesquisar uma viagem para realizar durante as férias em abril de 2025. Vocês vão entender a razão pela qual eu estou utilizando abril como data. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Então, o que a gente poderia fazer inicialmente? Então, vamos imaginar que eu quisesse ir para a África do Sul, preferencialmente com a South African, tá? A gente sabe que o Brasil, voos partindo do Brasil de forma direta para a África, a gente tem a Latam, que voa para Joanesburgo, e também a South African, que é a empresa que eu vou usar no exemplo de hoje, que voa para Joanesburgo e para Cape Town, tá? Então vamos lá. Basicamente, o que eu poderia fazer aqui? Em que pese a South African fazer parte da Star Alliance, ela tem uma parceria bilateral com a Smiles, tá? Que é o programa de fidelidade da Gol, que não faz parte de nenhuma aliança aérea. Isso, no entanto, não é impeditivo que as empresas tenham relacionamento entre si.
Razão pela qual a gente consegue utilizar pontos da Smiles, no caso milhas aqui, né? Para poder emitir esse voo com a South African. Obviamente a gente não conseguiria usar milhas da Smiles para emitir voos da Latam, tá? E não existe essa possibilidade, dada a competição entre as duas empresas. De toda forma, o que a gente poderia fazer então? O exemplo, a forma mais fácil, né, mais intuitiva, que é super simples de fazer, é pesquisar pelos pares de aeroportos nas datas que a gente quisesse. Então, supondo, tá, vamos imaginar que a gente fosse pesquisar dia 1º de abril de 2025. Então, o que a gente faz? A gente clica aqui. Gente, eu peço desculpas para as pessoas que têm mais conhecimento. O foco do vídeo de hoje, principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade, tá? Então, eu quero ser o mais didático possível. Então, vamos lá. Então, vamos clicar aqui, ó. Vamos viajar para onde? Então, tá aqui, ó. Onde você pretende embarcar? Então, vamos imaginar que nós vamos sair de São Paulo. Até porque, em se tratando da South Africa, é a única possibilidade, né? Naturalmente, em outras companhias, a gente poderia lançar mão do segmento casado. Já falei sobre isso em outros vídeos, inclusive. Até sugiro que vocês assistam. O conteúdo ficou bem bacana. Vai ajudar bastante a encontrar disponibilidade. Nesse caso, a gente vai usar o código IATA de Guarulhos, que é Golf Romeo Uniforme, tá? GRU. Então vamos lá, Golf Romeo Uniforme. E aí a gente vai colocar, nesse exemplo aqui, eu vou usar Cape Town, tá? Então é Charlie, Papá, Tango. Gente, não precisem decorar códigos IATA, tá? Pode colocar a cidade, vocês podem colocar, por exemplo, Cidade do Cabo que vai encontrar. Vocês podem colocar Joanesburgo que vai encontrar. Eu particularmente prefiro usar dessa forma, que eu acho mais prático. Mas façam da forma que for melhor para vocês. Então vamos selecionar aqui. Como a gente está fazendo abril, vamos colocar 1º de abril aqui, ó. E vamos selecionar... Aliás, perdão, gente, só um detalhe importante. Eu quero colocar apenas ida, tá? Porque aqui é um exemplo só para facilitar para vocês. Então não vou nem me preocupar em relação à quantidade de milhas. É só para mostrar aqui uma forma de otimizar a busca. Então vamos colocar somente ida. E vou colocar aqui somente, 1º de abril, tá? Então vou selecionar aqui para vocês verem. E vamos confirmar a data. E aí, como eu quero preferencialmente uma classe executiva, eu vou restringir aqui, ó. Vou colocar classe executiva aqui, ó. Lembrando que caso eu de fato fosse fazer essa emissão, a depender da empresa aérea, não seria vantajoso procurar diretamente por classe executiva. Então, vou fazer um parênteses, gente, é importante. Essa dica pode ajudar, inclusive, na emissão de vocês. Supondo que eu fosse fazer um voo, por exemplo, para Paris, que aliás, diga-se de passagem, onde eu estou agora, fiz a emissão pela Smiles. Eu poderia, em vez de pesquisar em classe executiva, pesquisar pelo computador, em todas as classes, tá? E se houvesse naquela data específica disponibilidade em tarifas award, tá, gente? Não é tarifa comercial. Se houvesse disponibilidade em tarifa award, tanto em econômica quanto executiva, e só fazer outro parênteses. Eu sou o homem dos parênteses. Perdão, mas vamos lá, importante. Como identificar uma tarifa award na Smiles? Primeiro, selo do Viagem Fácil, tá? Com a ressalva de que o selo do Viagem Fácil, ele fica ativo naquela janela de até 60 dias antes do voo. Então, um outro indicativo que a tarifa tarifa award, é justamente ver a taxa de cancelamento. Quando for uma taxa de cancelamento fixa de $180, se trata efetivamente de uma classe award, tá? Classe tarifária award, melhor dizendo. Então, quando a gente encontra efetivamente uma disponibilidade numa determinada data em classe econômica e também em classe executiva na tarifa award, não é interessante a gente emitir diretamente em executiva. O interessante é a gente ir lá em econômica, simular, porque aí automaticamente, a depender da possibilidade, e sendo pelo computador, é importante frisar isso, o próprio sistema da Smiles vai sugerir o upgrade. Então, imaginemos que eu estivesse fazendo essa emissão em econômica. Se houvesse disponibilidade tanto em executiva quanto em econômica, o sistema identificaria que eu estaria pesquisando em econômica, sugeriria a emissão em executiva, ou seja, o upgrade com um desconto. Então, eu já vi desconto de 21%, em regra é um desconto de 10%, mas assim, todo e qualquer desconto, sobretudo em se tratando de uma emissão, vamos pegar o exemplo da Air France, uma emissão que custa, sei lá, 340 mil pontos, se a gente falar de um desconto de 10%, são quase 35 mil pontos, é muito ponto, gente. Então a gente não pode abrir mão desse recurso, tá? Então, quando forem fazer uma simulação de emissão, efetivamente emitirem, façam pesquisando
por todas as classes e para ver se vocês conseguem o desconto, tá? Então, o que eu poderia fazer nesse caso aqui? Então, como é para facilitar o exemplo, eu não vou fazer essa busca que eu expliquei para vocês. Eu vou pesquisar direto por executivo. Então, vamos lá. Buscar passagens. Ó, vocês podem reparar que não tem. Então, o que a gente poderia fazer? Ir lá no dia 2. E aí até o final do mês, até a gente achar. Vamos ver se a gente acha agora no dia 2. Ó, a gente achou uma tarifa comercial aqui da TAG, tá? Não, a gente não encontrou, por exemplo, a South Africa. Então, por que eu fiz questão de pesquisar essas duas datas para vocês verem? Porque não é razoável, gente, a gente pesquisar dia após dia, até porque não é um calendário dinâmico. Clicar dia após dia vai demorar muito. Então a gente pode poupar tempo, a gente vai para uma segunda tela agora e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Olha só, como vocês podem notar, eu estou aqui no meta buscador que é o CITES Aero, que basicamente eu consigo encontrar disponibilidade nas tarifas Award e inclusive, diga-se de passagem, há a possibilidade na aba Explorar de pesquisar pelo programa da Smiles diretamente. E como a South Africa é parceira do programa, eu consequentemente consigo encontrar disponibilidade aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Explore e vou selecionar o programa da Smiles. Vamos lá. Então a gente está aqui no programa da Smiles, eu vou clicar justamente nesse programa. Agora deixa eu só fazer outro parênteses aqui. Eu comentei lá no início do vídeo que eu faria uma busca para abril. E é justamente porque eu quero mostrar para vocês, partindo do pressuposto que vocês não têm a conta Pro, do CITES Aero. Então, vamos usar o recurso gratuito que todo mundo consegue pesquisar, tá? Não tem necessidade de pagar para fazer essa simulação junto comigo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como o voo sai de São Paulo, não tem necessidade de a gente pesquisar saindo da Europa. A gente coloca aqui naturalmente saindo da América do Sul, tá? E como o voo é para a África, a gente também não precisa colocar qualquer lugar. A gente vai colocar efetivamente África. Ou então, se fosse um outro exemplo, de acordo com o que a gente precisasse. Por quê? Porque aí vai diminuir o número de voos. Vai ficar muito mais rápida a busca, tá? Então vamos lá. Eu não vou como a minha conta aqui é Pro, eu poderia colocar o ano todo, mas eu não quero. Eu quero fazer uma busca para abril, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente poderia naturalmente pesquisar voo por voo, mas também não é razoável. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a barra de buscas. Aqui, ó, vocês vão clicar aqui e vocês vão colocar, por exemplo, aqui, ó. Então, lembrem-se que a gente está pesquisando por voos da South African que saiam de São Paulo e cujo destino seja Cidade do Cabo. Então, a gente pode colocar, por exemplo, olha, Golf Romeo Uniforme, espaço, Charlie Papá Tango, espaço SA, que é South Africa, que é o código IATA. Já achamos várias vezes aqui, aliás, vários voos. Mas para facilitar a nossa vida, vamos colocar aqui, ó, espaço 2025. Lembre-se que é ano, traço, mês aqui, tá? Então a gente vai colocar, a gente quer abril, né? Então vamos colocar 04, tá? E aí vocês vão reparar que ele já mostra tudo de abril aqui, ó. Só que lembrem-se que eu quero classe executiva. Então eu preciso vir aqui, ó. Ó, eu tô usando o celular, tá, gente? Eu sei que é difícil de visualizar, mas não tem problema, a gente vai conseguir mostrar para vocês aqui. Então vocês vão clicar em executiva aqui, ó. E tudo que tiver em verde são voos direto. O que tiver em azul são voos com conexão. Então, vamos pegar essa data como exemplo. A gente encontrou, olha só, a gente encontrou uma data no dia 19 de abril, cuja disponibilidade foi visualizada pela última vez há 1 hora. Então é muito provável que ainda haja essa disponibilidade, tá? Isso, no entanto, não é garantia de que a gente vai emitir, tá? Pode ser que no momento em que a gente for fazer a busca, esse voo já tenha sido eventualmente emitido. Mas vamos lá, antes da gente checar essa data na Smiles, vamos fazer um comentário importante aqui, ó. Lembrem-se que eu comentei da situação das classes tarifárias. Quando a gente clica aqui, ó, nesse símbolo de I, ele vai mostrar as regras, aliás, as classes tarifárias. Em se tratando de South African, com toda certeza vai mostrar lá a classe tarifária I de Índia para executiva e X para econômica. Então vamos lá, vamos clicar aqui e vamos ver. Olha só, ele mostra que a gente consegue fazer a reserva pela Smiles, né? E em se tratando de econômica, ele já encontra disponibilidade, só que aqui ele não mostra a classe X, tá? Ele está mostrando a classe T. Já em relação à classe executiva, perdão que eu cliquei errado aqui.
Já em relação à classe executiva, vocês podem verificar que a classe I de Índia, que é o padrão tarifário da Star Alliance. E como tem 2 assentos, quer dizer que há 2 vagas compartilhadas com a Smiles. Não quer dizer que existiriam, por exemplo, 2 vagas para emitir pelo Mileage Plus da United, né? Cada relação bilateral tem a sua regra. Quando tem, por exemplo, a letra seguida do número 9, não quer dizer que tem 9 assentos necessariamente, tá? Quer dizer que tem no mínimo 9, porque o número vai de 0 a 9. Então nunca vai aparecer, por exemplo, 12 assentos, 3 assentos, vai aparecer no máximo 9. Mas nesse caso da Smiles, a gente consegue efetivamente pesquisar e emitir até 2. Então tá, então nesse caso, presumindo que nós não fôssemos do clube, essa emissão custaria 202 mil pontos, mais o equivalente a 29,50 de dólares de taxa. Vamos validar essa informação na Smile, só um minuto, vamos para lá. Olha só, então vamos fazer um double check aqui para ratificar que de fato existe essa disponibilidade e não se trata de uma disponibilidade fantasma, tá? O que é disponibilidade fantasma? É quando a gente encontra um indicativo lá, exemplo, no CITES Aero, e que quando a gente vai pesquisar na empresa aérea ou então no programa parceiro, a gente constata que não há vaga. Então a gente vai fazer o filtro aqui em executiva, tá? Até porque é para simular, se eu fosse emitir, eu faria aquela regra lá, aquela tentativa da emissão econômica para ver se apareceria o banner, né, para o upgrade. Daí eu vou colocar aqui, ó, 19 de abril, que foi a data que a gente encontrou no CITES Aéreo. Né, nesse exemplo hipotético, eu teria disponibilidade para viajar durante todo mês, de abril. E vamos filtrar por executivo, vamos pesquisar. Lembre-se que, se não me engano, eram 202 mil pontos mais 30 dólares de taxa. Ah, gente, desculpa, eu pesquisei em março em vez de pesquisar abril. Vamos voltar lá e refazer a busca. 19 de abril. Vamos manter os pares de aeroportos, desculpa, São Paulo, Cidade do Cabo, e vamos pesquisar. Olha só, gente, vou ir lá. Achamos aqui a disponibilidade. South African. Vocês podem reparar que é um voo direto de 7 horas e 25 aproximadamente, né? E aí vocês podem constatar aqui, ó, que são 202 mil pontos para quem não é do clube. Supondo que nós fôssemos do clube, como é o meu caso, eu pagaria 195.400 milhas, tá? Então eu não vou nem simular essa emissão, era mais para mostrar para vocês que embora a gente possa pesquisar de forma manual nos programas, e é importante que a gente conheça e saiba fazer essa busca, também é possível utilizar os metabuscadores, como eu usei o CITES Aéreo nesse caso, para a gente ganhar tempo, digamos assim, porque a gente não precisaria necessariamente pesquisar data por data na Smiles. Então a gente foi lá, usou os filtros adequados, encontrou a disponibilidade no dia 19 de abril, que era uma data que nesse exemplo hipotético eu poderia viajar, repliquei a busca na Smiles, encontrei a passagem, e aqui nós teríamos a possibilidade de fazer essa emissão. Então, aqui olha só, inclusive tá até, desculpa, é até importante fazer esse parênteses, ó. 2 assentos nessa tarifa, vocês lembram que lá no CITES Aéreo a gente viu que tinha duas disponibilidades de assentos? Então, de fato, o CITES Aéreo é um aplicativo muito bom, muito interessante, mas só fazer um comentário importante, em que pese a facilidade que o CITES Aéreo ele propicia pra gente, a gente nunca pode esquecer do básico, da essência da coisa, porque é importante a gente saber buscar efetivamente a passagem. Porque lá o CITES Aéreo ele mostra de uma forma automática, mas é importante a gente entender qual é a razão pela qual aquela disponibilidade está lá aparecendo. E aí é sempre bom, eu sempre faço questão de ressaltar o quão importante é a gente conhecer sobre as alianças aéreas, sobre as classes tarifárias, a gente não precisa decorar. Até porque está tudo na internet, mas é importante entender a razão das coisas. Para a gente poder, com facilidade, conseguir replicar essas datas não só na Smiles, como todo e qualquer programa de fidelidade. Tá bom, gente? Por hora, esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tiverem sugestões, inclusive de melhoria, crítica construtiva, a gente está aberto para críticas, inclusive, que faz a gente crescer. Eu particularmente gosto muito. Estou sempre à disposição de vocês. Sugiram temas novos. No que tiver ao meu alcance, podem contar comigo, tá bom? Lembrando que a gente tem consultorias, a gente tem um Close Friends muito bacana, diga-se de passagem. Então, se vocês eventualmente tiverem interesse, entrem em contato com a gente, comigo, com o Fábio, com o Thiago, enfim. Tá bom? Um abraço e bom feriado de carnaval para todos. Valeu, gente!